irmãos que estão aqui no templo e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. É uma alegria muito grande, mais uma vez, a gente ter essa oportunidade, né, e esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs, de refletir sobre aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Da outra vez que eu estive pregando aqui, eu estive falando sobre um personagem bíblico. Falei sobre Daniel, se eu não estou enganado. E hoje eu gostaria de compartilhar também, irmãos e irmãs, sobre um outro personagem bíblico, né? Falar sobre a biografia desse personagem bíblico que nos deixa muitas lições a partir de um determinado episódio na vida dele. Então eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 54, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 a 62. Imagine, Lucas está longe de ter 54 capítulos, né? Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Essa passagem, ela tem assim, nos 4 evangelhos a gente encontra essa passagem. Então, às vezes, nós vamos citar algumas falas ou algumas situações que não podem estar nesse evangelho, mas estão nos outros 3 evangelhos, não é? Diz assim o texto sagrado: então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa de sumo sacerdote, no caso Jesus. Pedro seguia Jesus de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele foi um dos discípulos que ali estavam caminhando com Jesus, que tiveram mais destaque. Ele era uma espécie de liderança entre os próprios discípulos, entre aqueles que estavam perto de Jesus. A gente sabe também que ele foi um dos 3 discípulos mais próximos a Jesus. E nessa passagem aqui, a gente pode tirar ensinamentos preciosos para as nossas vidas, baseado também em toda a realidade de Pedro, em toda a vida que Pedro teve, né, em todas as situações que ele vivenciou a partir do encontro com Jesus, a partir da caminhada que ele teve com Jesus. Pedro, ele era um discípulo, né, e posteriormente um apóstolo controverso, nós sabemos disso. Ele era uma pessoa dedicada, ele buscava exercitar a sua fé, sendo que algumas vezes ele mostrava até mesmo uma inconstância. Os irmãos se lembram quando Jesus pediu para ele andar no mar, e ele titubeou, começou a andar, mas titubeou e começou a afundar? Então ele tinha essa inconstância. Ele admitia a sua ignorância, admitia a sua pecaminosidade, e era uma pessoa muito curiosa, questionava, perguntava,
né? Foi a Pedro que Jesus falou acerca da igreja, revelou acerca da igreja, né? Dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro, ele é um discípulo muito destacado na Bíblia Sagrada. Ele foi um dos discípulos, assim, que mais se destacaram no ministério de Jesus. E a gente vê aqui esse episódio muito marcante que nós lemos, né? Um episódio muito significativo em que ele nega que conhecia Cristo logo depois que Cristo foi preso. A gente pode entender que essa situação aqui foi um revés na vida espiritual de Pedro. Foi uma queda na vida espiritual de Pedro. Ele que caminhava ali com Jesus constantemente, aprendia com Jesus. Como eu falei, ele era um líder entre os discípulos. Ele estava entre os 3 mais próximos a Jesus. E ele acaba, irmãos e irmãs, vivenciando essa situação aqui. Uma situação que a gente pode dizer que acaba manchando, né, a sua biografia, acaba fazendo com que as pessoas não o olhassem nesse momento aqui com bons olhos. Mas o que nós podemos aprender com essa passagem, com a vida de Pedro de um modo geral? O que nós podemos aprender com esse personagem bíblico que é tão controverso, às vezes nos inspira, às vezes nos faz refletir sobre a nossa vida? Então eu gostaria de, junto com os irmãos, estar refletindo sobre alguns aspectos da vida de Pedro, baseado nessa passagem, e aplicá-los à nossa vida, né, refletir sobre eles, porque Pedro foi um ser humano como o outro qualquer, assim como nós também somos, sujeitos às intempéries da vida, sujeitos às dificuldades da vida, sujeitos às fraquezas que todo ser humano vivencia. Então, nós podemos, assim, aprender com a vida de Pedro. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos, a primeira aprendizagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que nós devemos estar sempre alertas. Nós devemos estar sempre atentos para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a sofrer um revés na nossa vida espiritual. Porque Pedro, ele foi desatento, nós podemos dizer assim, antes de ele sofrer esse revés. Por quê? Porque ele foi avisado por Cristo de que ele poderia cometer esse erro. Ele foi alertado por Cristo. Então, nós devemos estar atentos também aos alertas que nós recebemos, para que nós não venhamos a sofrer um revés na nossa vida espiritual, para que nós não venhamos a sofrer uma queda na nossa vida espiritual, assim como aconteceu com Pedro. Então, Pedro, ele não esteve alerta, ele não esteve atento a aquilo que ele estava sendo orientado, aquilo que ele estava sendo direcionado, porque Jesus chamou a atenção dele. No próprio capítulo 22, nos versículos 31 e 34, nós vemos que Pedro foi avisado por Jesus. Pedro foi avisado por Jesus que ele iria negar o próprio Jesus. E assim, surpreendentemente, Pedro chega a contradizer aquilo que Jesus estava falando. Ele foi alertado por Jesus e contradiz aquilo que o seu mestre havia falado. Ele chega ao ponto de dizer que, se fosse preciso, ele morreria com Cristo. Se fosse preciso, ele iria com Cristo até o final. Mas Cristo estava alertando ele. Depois, quando eles estiveram no Getsêmani, Cristo foi orar. E quando Cristo voltou, eles estavam dormindo.
E Cristo chama a atenção dele com os outros discípulos, dizendo que eles, ao menos, não ficaram 1 hora ali para estar orando com eles. E Cristo diz que eles deveriam vigiar e orar, porque a carne era fraca. O espírito estava preparado e a carne era fraca. Então, nós percebemos que Pedro foi alertado com relação à sua queda. Ele foi alertado com relação ao revés que ele havia sofrido aqui, nesse texto que nós lemos, quando ele negou a Jesus. Porque os irmãos imaginam, nós devemos considerar isso um revés. Uma pessoa que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, de repente, quando é questionado se conhecia Jesus ou não, ele diz que não conhecia. E por 3 vezes ele negou que conhecia Jesus. Então, ele não ficou atento aos alertas que ele estava tendo com relação à sua queda. Assim como ele, nós também podemos sofrer quedas e devemos estar atentos aos alertas que nós recebemos com relação à nossa vida espiritual. Então, quando nós lemos um texto bíblico que nos chama a atenção para alguma situação, quando nós ouvimos uma palavra pastoral, ou um sermão, ou alguma fala de algum irmão que pode estar sendo usado por Deus para nos alertar, nós devemos estar atentos àquilo que ouvimos, nós devemos estar alertas àquilo que nós ouvimos, para que nós não venhamos também a cair, assim como aconteceu com Pedro. Assim como ele, nós podemos, irmãos e irmãs, fraquejar na nossa fé, ou sofrer uma queda espiritual. Por isso nós devemos estar atentos, por isso nós devemos fazer como Jesus havia falado aqui com os discípulos e com Pedro. Devemos estar orando e vigiando, porque o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Então, nós nunca podemos imaginar, talvez Pedro, quando contradisse Jesus, porque Jesus alertou a Pedro que ele iria negá-lo, talvez ele imaginava que ele era tão espiritual que aquilo ali não iria acontecer de maneira nenhuma, aquilo ali nem poderia passar pela cabeça dele. Então, nós devemos entender que, por mais que busquemos ao Senhor, e por mais que queiramos fazer a sua vontade, nós ainda somos frágeis, nós ainda vivemos num corpo de carne e osso. Nós ainda estamos sujeitos às intempéries dessa vida, às fraquezas dessa vida. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não que no sentido que ele vá levar-nos para o inferno, porque nós já somos salvos, e quando nós somos salvos, nós temos a garantia da vida eterna. Mas no sentido de que ele pode nos levar a sofrer uma queda. E é isso que ele deseja, que nós venhamos a nos afastar do Senhor. Então nós devemos estar atentos sempre, vigilantes sempre, para que as situações ao nosso redor, para que a gente não venha vivenciar uma queda, para que a gente não venha se esfriar na nossa vida espiritual. Nós nunca podemos menosprezar, irmãos, o pecado. Imaginar que nós somos super crentes ou super espirituais e que o pecado não vai nos atingir. Imaginar que nós estamos blindados. Imaginar que as situações não vão nos atingir. Devemos entender, compreender que nós somos frágeis. Nós nos fortalecemos no Senhor, é por isso que devemos estar sempre buscando a Ele. Mas, acima de tudo, nós devemos estar vigilantes, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a ficar afastados de Deus.
É por isso que nós não podemos nos desvencilhar da comunhão com a igreja. É por isso que nós devemos estar sempre juntos, louvando ao Senhor, porque isso nos fortalece, isso nos auxilia. É por isso que nós não podemos menosprezar as disciplinas espirituais. É por isso que nós não podemos menosprezar a palavra que o irmão venha a nos dar com relação à vida espiritual. Então devemos estar sempre vigilantes, sempre alertas, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a sofrer uma queda. Estar atentos, com o coração aberto, com relação àquilo que nós ouvimos de mensagem, de exortação, de orientação. Então, o primeiro ponto, a primeira lição que nós tiramos acerca da vida de Pedro é que nós devemos estar alertas, atentos, para que nós não venhamos a cair, porque nós somos humanos, nós estamos sujeitos às falhas, nós não somos super crentes, super espirituais, que venham a ser imunes a tudo, que somos sempre blindados. Uma outra lição, irmãos, que nós podemos tirar desse texto e dessa passagem acerca da vida de Pedro, é que nós devemos avaliar, quando nós olhamos a situação de Pedro, avaliar a nossa vida, avaliar o nosso interior, para que nós não venhamos também a nos achar negando a Cristo. Porque quando nós imaginamos, quando nós falamos acerca do negar a Cristo, nós podemos imaginar, muitas vezes, que a negação seria algo literal, né? Que a negação seria igual como aconteceu com Pedro. Mas nós temos que refletir na nossa vida espiritual, porque nós podemos negar a Cristo de outras maneiras. Nós podemos nos achar negando a Cristo em outros aspectos, não só no aspecto literal. Por quê? Porque a nossa referência é o Senhor. É Jesus que nós devemos seguir. Ele é o nosso padrão e Ele é o nosso parâmetro. É nele que nós devemos nos espelhar. E às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas e esquecemos de que nós somos realmente discípulos de Cristo, que nós somos seguidores de Cristo. Quando as pessoas muitas vezes se atentam mais para a religião do que para Cristo, elas podem se achar negando o próprio Senhor. Quando as pessoas, irmãos e irmãs, obrigado, filha. Quando as pessoas, por exemplo, usam a religião para obter benefícios e proveito, elas estão negando a Cristo. Quando muitas vezes as pessoas, ao invés de servir, tenham a intenção apenas de buscar o poder, elas estão negando a Cristo. Quando deixamos de auxiliar um irmão que esteja passando necessidade, nós podemos estar negando a Cristo com esta atitude, porque Cristo não faria isso. E nós somos os seus discípulos e nós o imitamos. Então, toda vez que nós fazemos algo que Jesus não faria, ou contrário daquilo que Jesus ensinou, nós estamos negando a Cristo. Porque Cristo nos ensinou a amar, a perdoar, a ter compaixão. E muitas vezes nós não seguimos exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós podemos aí nos encontrar negando o próprio Senhor. Então é necessário que quando nós olhamos esse texto aqui, em que Pedro, que andava com Cristo, que caminhava com Cristo, que aprendia com Cristo, que
era explosivo, que estava ali querendo defender a Cristo de qualquer maneira, quando nós vemos que ele negou o próprio Jesus, nós devemos refletir sobre a nossa vida e analisarmos e verificar se em muitas situações nós não estamos também negando a Jesus. Quando o nosso discurso não é compatível com as nossas práticas e atitudes, quando o nosso discurso de fé, o nosso discurso cristão não é compatível com as nossas práticas e atitudes, nós estamos também negando a Cristo. Então é por isso que é necessário que a gente venha refletir, fazer uma autoavaliação, se eu estou realmente seguindo a Cristo, seguindo os seus princípios, os seus mandamentos, ou se em algumas situações eu não me encontro negando através das minhas atitudes, através daquilo que eu falo. Devemos estar atentos com o nosso falar. Às vezes nós falamos algo que pode magoar um irmão, pode machucar uma pessoa, pode ofender alguém. Então nós devemos estar atentos a isso, porque quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos negando a Cristo. E às vezes nós ficamos impressionados e estarrecidos com Pedro, que agiu dessa maneira. E nós podemos estar agindo assim dentro de um outro aspecto, dentro de uma outra realidade, nós podemos estar assim agindo como se estivéssemos negando a Cristo. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. E uma última lição, irmãos e irmãs, que nós podemos tirar do texto e da vida de Pedro, de um modo geral. Nós falamos aqui sobre a queda de Pedro, que Pedro sofreu um revés, que nós também podemos sofrer um revés, uma queda espiritual. Mas, acima de tudo, nós podemos ver que Deus restaurou a vida de Pedro. E assim como Deus restaurou a vida de Pedro, Deus também restaura a vida daqueles que sofreram alguma queda espiritual. Deus restaura o ministério daqueles que por algum motivo não está exercendo o ministério que foi para o qual ele foi chamado por Deus. Muitas pessoas que no passado trabalhavam, cumpriam, atendiam o chamado de Deus, hoje já não fazem como faziam anteriormente, ou já não fazem de maneira alguma. Muitas pessoas que antes eram ativas, que antes se empolgavam com a obra de Deus, hoje estão frias. Muitas pessoas que antes tinham uma comunhão com Deus e com a igreja, hoje estão afastadas e necessitam de uma restauração na sua vida. Necessitam de uma restauração espiritual ou uma restauração ministerial. Saiba que assim como Deus atuou na vida de Pedro restaurando, Deus também pode atuar na vida dessas pessoas e Deus também pode atuar na nossa vida, se assim acontecer conosco, nos restaurando e fazendo muito melhor do que fazíamos anteriormente, do que realizávamos anteriormente. É interessante notar que o texto diz que Pedro, quando negou a Jesus, ele chorou amargamente. Talvez quando ele ali estivesse chorando amargamente, ele caiu em si. Ele reconheceu as suas fraquezas, reconheceu a sua pequenez, reconheceu que necessitava de um encontro ainda maior com o Senhor. Os irmãos se lembram de Jó? Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e mesmo assim declarou que antes conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, depois de toda aquela experiência que ele teve com o Senhor, ele reconheceu que através daquela experiência, ele passou a conhecer ainda mais o Senhor. Talvez Pedro aqui, quando chorou amargamente, ele caiu em si por causa da sua experiência e reconheceu que necessitava conhecer ainda mais
o Senhor, necessitava de um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. Eu creio que a partir daí o arrependimento de Pedro e a restauração de Pedro se iniciou. A restauração de Pedro começou. Depois que Jesus ressuscitou, ele então, os irmãos se lembram, ele teve aquela conversa séria com Cristo, com Pedro, né? Jesus teve aquela conversa séria com Pedro, falando a Pedro, perguntando a Pedro se Pedro o amava. E por 3 vezes ele pergunta a Pedro, e por 3 vezes Pedro responde a ele que o ama. Então Deus orienta Pedro a apacentar as suas ovelhas. Mesmo Pedro tendo negado a Jesus, mesmo Pedro dizendo que não havia de negar, mas na hora H acabou negando, dizendo que não conhecia Cristo, Cristo estava ali naquela conversa com ele, restaurando o ministério de Pedro, restaurando a vida de Pedro, fazendo com que Pedro realmente o conhecesse ainda mais profundamente. E é assim também que ele pode fazer conosco. E aí depois que Jesus conversou com Pedro, que Jesus fez com que Pedro atendesse o seu chamado de apacentar suas ovelhas, irmãos, quando nós olhamos mais adiante, lá no dia de Pentecoste, Pedro então, aquele mesmo que havia negado a Jesus, prega um sermão maravilhoso no qual 3.000 almas se convertem. Mais à frente, depois, ele prega outro sermão e mais 2.000 almas se convertem. E a gente olha para o livro de Atos, nós vemos o destaque que Pedro teve no livro de Atos, a sua atuação no início da igreja cristã. E logo depois a gente vê que ele ainda escreve mais 2 epístolas, mesmo sendo considerado um homem bronco, uma pessoa rude, até mesmo analfabeta, Deus o capacita a escrever ainda mais 2 epístolas. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária a obra que Deus realizou na vida de Pedro, porque Pedro se arrependeu e quis ser restaurado. E é assim também que Deus pode realizar na vida daquelas pessoas que um dia sofreram uma queda, um dia sofreram um revés espiritual e se arrependeu e necessita ser restaurado pelo Senhor. Então não perca as esperanças. Deus tem o poder de restaurar a sua vida. Deus tem o poder de restaurar o seu ministério. Deus tem o poder de fazer de você uma nova pessoa, assim como Ele fez com Pedro, que de uma pessoa que havia negado a Jesus se transformou num dos principais discípulos e apóstolos no início da igreja cristã. E como a gente sabe, né, como diz a tradição cristã, não está na Bíblia, Pedro morreu perseguido por Nero e ao ser crucificado ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu mestre morreu. Então, irmãos e irmãs, as lições que a vida de Pedro nos traz são preciosíssimas. As lições que esse discípulo de Cristo nos traz são lições que nos levam a refletir. Então, que nós possamos realmente estar meditando nesse texto, meditando em tudo aquilo aqui que nós falamos e que possamos aplicar nas nossas vidas, para que realmente Deus venha a ser glorificado através do nosso viver, através do nosso ministério. Que Deus nos abençoe, que Deus venha nos capacitar cada dia a entendermos a sua palavra, a compreendermos a sua palavra e, acima de tudo, a colocarmos em prática.